Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor por sua vida. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Boa noite, graça e paz. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sinta muita vontade em nosso meio. Aqui é a casa de Deus, aqui é o seu lugar. Queria passar um vídeo para vocês antes da gente entrar no nosso tempo de ministração. Queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nesse vídeo. Shalom, queridos! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E os meus pés pararam diante das tuas portas, ó Jerusalém. Queridos, estou aqui hoje, direto de Jerusalém, para mandar uma notícia para vocês, um recado para vocês. E sabe qual é o recado que eu tenho para dizer para vocês? A graça me alcançou. É isso mesmo. Vocês sabem que toda semana temos testemunhado, cada um dos nossos irmãos tem dado os seus testemunhos maravilhosos, que estão edificando muito as nossas vidas, e tem muito mais para vir por aí. Mas hoje é a minha vez. É a minha vez de dizer isso. A graça me alcançou. E eu estou aqui de Jerusalém para dizer isso para você. Por muitos anos, quem me conhece, quem caminha comigo sabe disso. Por muitos anos eu sonhei um dia pisar aqui nesse lugar. Por muitos anos entrou no meu caderno de sonhos, o sonho, o desejo de vir aqui um dia em Jerusalém, de estar em Israel. E hoje, meus irmãos, estou aqui gravando esse vídeo para vocês e dizendo exatamente isso para vocês. A graça me alcançou, o sonho foi realizado. E estou aqui agradecendo o Senhor, orando, e estou mandando esse vídeo também para agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos, agradecer a minha família e todos aqueles que acreditaram e investiram nesse sonho, nesse projeto. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e podem ter certeza, não foi em vão. Todo esforço não vai ser em vão. Todo esforço vai ser sim muito recompensado, vai ser muito frutificado. E eu estou aqui exatamente para testemunhar isso. Você que tem um sonho, você que tem um projeto e de repente está até por muitos anos e esse projeto ainda não se realizou, ainda não se concretizou. Meu irmão, creia, meu irmão, confie. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que realiza os sonhos, é um Deus que torna os projetos em realidade. E eu sou testemunha disso. Por muitos anos eu sonhei em estar aqui e hoje estou aqui para agradecer, para celebrar o Senhor. Estou vivendo um tempo maravilhoso, um tempo de muito conhecimento, de edificação, de experiências com o Senhor. E pode ter certeza, está valendo a pena e vai valer a pena. É claro, com saudade de vocês, com saudade da minha família, com saudade de casa, da igreja, dos irmãos, é claro, mas pode ter certeza que está valendo a pena, está valendo muito a pena. Estou aqui nesse lugar maravilhoso para dizer exatamente isso para vocês. A graça me alcançou. Agora eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho desse lugar. Dá uma olhadinha, conheça aí um pouquinho desse lugar, para vocês verem o quanto é maravilhoso, para vocês realmente perceberem que a graça me alcançou. Dá uma olhada. Essa é uma pequena amostra de Jerusalém. Esses dias tenho andado aqui por muitos lugares, tenho visitado a Galileia, a Judeia, muitos lugares, irmãos. E eu estou aqui, em Jerusalém. É um lugar lindo, um lugar, não só a sua aparência física que nos impressiona, a sua estrutura, mas também a sua história, irmãos. É muito lindo poder caminhar durante as páginas da Bíblia. A gente está acostumado a ler a Bíblia, mas aqui a gente pode andar, pode pisar na Bíblia. E eu louvo a Deus por essa realidade, por essa oportunidade, e é por isso que estou dizendo para vocês que a graça me alcançou.
aquele que faz, vendo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o teu povo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o teu povo. Somos teus ministros. Muitas saudades de vocês, mas daqui a pouco já estou indo embora para curtir minha família, para curtir os amigos, irmãos. Estou com muita saudade de todos, da igreja, mas daqui a pouquinho está chegando a hora de ir embora. Mas tenho aproveitado cada minuto. Amo vocês, que Deus abençoe e não se esqueça, a graça me alcançou. Beijos, shalom. Aleluia. Querido, se a graça tem te alcançado, testemunhe também. Não se cale diante dos feitos do Senhor. Fale conosco. Vamos agendar aí para a gente poder passar e você poder estar aqui contando aquilo que o Senhor fez sobre a sua vida. Amém? Eu estou sem retorno aqui. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 30, versículos de 1 a 8. 1 Samuel, versículo 30. Nós vamos ler de 1 a 8. Tem alguns irmãos que decidiram ficar em casa hoje, não vieram ao culto. Acho que eles acharam que o pastor Raul foi para Israel, não ia ter culto. Mas tem. Estamos aqui cultuando ao Senhor. Adoramos através dos louvores, através dos dízimos e ofertas. E agora nós vamos adorar o Senhor através da sua palavra. Palavra a qual penetra na divisão da alma e do espírito. Divide as juntas e medulas. E transforma o nosso ser. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 8. Quem achou diz amém. Acho que todo mundo achou, então. A turma está fera na palavra, hein? Que bom. Vamos ler, então. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. E ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã, de Jezrael, e Abigail, de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos os que estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Palavra com a qual nós somos apaixonados por ela, Senhor. Palavra que é a nossa guia, a nossa bússola, Senhor. Palavra, Senhor, que nós temos total devoção. Que essas letras se saltem agora, Senhor, e virem poder de Deus em nossas vidas. E que o Senhor, Pai, continue falando conosco através da sua palavra, que é viva, eficaz e se renova dia após dia. Que a sua palavra encontre, Pai, repouso em nosso coração e traga transformação ao nosso ser. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queria conversar um pouquinho com vocês essa noite sobre essa palavra que nós lemos de 1 Samuel 30. Já queria deixar como dever de casa que você lesse esse capítulo todo, porque como a palavra de Deus ela é muito rica e tem muitas coisas para a gente subtrair daqui, que não daria para a gente conversar num culto, mas que no decorrer dessa semana você pudesse estar se alimentando dessa palavra. Eu queria conversar com você e trazer essa palavra para um contexto de casal, família e relacionamento. Até porque eu creio que Deus vai trazer uma cura sobre nós, sobre as nossas casas e sobre a nossa sociedade. Essa cura que o Deus vai trazer sobre a sociedade, ela se dá com o início na nossa casa, na nossa família. E vocês vão me escutar falar bastante de família. As próximas vezes que eu subir aqui, até porque nós estamos fazendo um trabalho com famílias, com casais. E eu estou entendendo que Deus quer nos usar como resposta esse tempo no meio dos casais, das famílias. E Deus tem falado ao nosso coração que uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte, em um país bem melhor para se viver. Tudo começa dentro de casa. Eu já falei aqui algumas vezes que se a gente vive esse momento de caos na sociedade hoje, é porque algo dentro de casa foi pulado, foi ultrapassado. Algo dentro de casa, nos lares, não foi respeitado. Então, se tornando o caos que a gente vê hoje. Homens e mulheres sem respeito, não temente a Deus. Eu não nasci num lar cristão, mas eu lembro que meu pai, ele fazia questão de se reunir em volta de uma mesa e antes do almoço, orar com seus filhos. Independente se eu estava com fome ou queria almoçar naquele momento ou não, eu tinha que sentar na mesa e participar daquele momento. E ao longo do tempo a família foi perdendo a essência, foi perdendo o respeito, foi perdendo os princípios. Então se instaurou todo esse caos que a gente tem visto no meio da nossa sociedade. E toda família, ela se dá início no relacionamento de um homem e de uma mulher. Toda família
nos padrões de Deus, nos padrões originais, se dá início com um homem e com uma mulher, que se unem e ali então constitui-se uma família. Esse é o propósito original de Deus. E todos nós, sem exceção, nós somos frutos de uma família. Algumas que viveram debaixo de princípios nobres e outras não. Mas todos nós somos frutos de uma família. E Deus, Ele tem algo para tratar conosco nessa noite, através dessa palavra que nós acabamos de ler. Se você for olhar à sua volta e começar a prestar um pouquinho só de atenção na TV, nos rádios, nas mídias sociais, você vai ver que a família, ela é um alvo de um bombardeio de Satanás. A todo tempo, Satanás, ele trabalha e a obrigação, a opção, o ofício dele é destruir o homem e a mulher. Jason falou sobre um pouquinho disso hoje aqui, no momento de adoração, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nós somos tentados em todo momento. Mas se você prestar atenção, a família, ela é o alvo principal de Satanás. Porque quando ele ataca a família, e quando ele é bem sucedido nesse ataque, dali para baixo, acontece uma sucessão de erros, múltiplos e maldições. Por isso que eu comecei falando para você que uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte e um país bem melhor para se viver. Eu quero ser a resposta de Deus nesse tempo, na vida de algumas famílias. Estou caminhando com 10 casais, nós estamos mentoreando 10 casais, começamos um trabalho na comunidade, estamos mentoreando, obrigado, Neemias. Estamos mentoreando 10 casais e eu vou investir com todas as minhas forças na família. Deus me chamou para que eu fosse luz e liberasse luz sobre esses casais, para que eles sejam faróis, para que eles sejam referenciais, no meio de uma sociedade tão carente de referencial. E eu quero ser a resposta de Deus nesse tempo, e eu vou investir nas famílias, com todas as minhas forças. Eu tenho conversado com minha esposa em casa, e ela já topou me apoiar nessa missão, e nós vamos investir na família, porque eu creio que uma cura sobre a nossa, vai vir uma cura sobre a nossa casa, vai vir uma cura sobre a nossa geração, através dos casais, através das famílias. Amém? Então vamos trabalhar. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3, nós vamos ver que Davi, ele chega de um tempo de guerra. Ele tinha saído para guerrear, e ele, depois de guerrear, ele retorna à sua casa. E quando ele chega à sua casa, ele vai ver que está tudo em ruína, tudo pegando fogo, tudo destruído. E você há de convir que nada melhor do que chegarmos em casa depois da nossa jornada de trabalho, depois de um dia exaustivo de trabalho, ou que você chegue de uma viagem, e que você veja que está tudo em ordem, que está tudo bem.
Eu tenho o costume de toda vez que eu viajo, estou longe da minha esposa, dos meus filhos, eu oro e eu peço ao Senhor que eu possa ir, que eu possa voltar, e quando eu chegue e que todos estejam bem, felizes. Porque é bom quando você chega em casa e está todo mundo feliz, a esposa esperando, os filhos esperando você chegar, né? Isso é gostoso, isso é bom. Mas você vai ver que nesse texto, quando eles chegam depois dessa batalha, está tudo em ruína. E esses homens estavam acostumados a ver destruição, a ver desolação, a ver sangue, a ver ruínas. Mas a Bíblia ela vai continuar nos dizendo no versículo 4 que eles choraram e choraram em alta voz até perder as forças. Eu fico imaginando esses homens grossos, esses homens fortes, corajosos, que chegam quando ele olha aquela desolação. A verdade é que eles entram em pranto, em choro. Por quê? Porque quando é nossa casa, querido, é diferente. Estavam acostumados a ver isso, mas lá longe. Quando eles viram aquilo dentro de casa, eles choraram e choraram em alta voz, ficaram desesperados. Porque a sua família tinha sido saqueada, sequestrada. Seus filhos, suas filhas, suas mulheres, todo mundo tinha sido levado. E eu, quando comecei a ler esse texto, ele me chamou a atenção. Aqui você vai ver que o inimigo veio saquear a casa de Davi, a casa dos seus soldados, e houve um ataque em massa. Eles destruíram tudo e levaram tudo. Mas nem sempre é assim. Eu comecei a pensar no nosso meio, no nosso cotidiano, como o nosso inimigo tem entrado na nossa casa e tem saqueado a nossa casa. E ele tem entrado e tem saqueado de uma maneira muito astuta, muito sorrateira, muitas vezes. Ele tem feito isso, às vezes até mesmo sem que você perceba. Mas ele tem levado os princípios, ele tem levado aquilo que você tem tentado, às vezes, ensinar para o seu filho, para a sua filha. Ele tem levado. A nossa luta, durante muito tempo, foi contra a TV. Instruir, né, os amados acerca, cuidado com o que você está vendo na televisão, cuidado com novela, cuidado com aquilo que você tem deixado entrar na sua casa. E olhando isso, o negócio tomou uma proporção agora maior. Porque eu acho que o pessoal entendeu e agora está tomando cuidado com a TV. Né? O pessoal agora está vendo Rede Record, né? Apocalipse, né? José, né? Até porque a história não é muito fidedigna, mas é melhor que você veja aquelas outras coisas. Né? E então, eu acho que o pessoal tem tomado cuidado com a TV. Mas a TV de LED grande. Porque agora está cada um com uma telinha na mão. E o negócio ficou pior. Nós achamos que ia melhorar, o pessoal parou com a televisão, parou com as novelas. Né? Tem alguém vendo novela aí, amém? A galera está ligada, ninguém disse amém, né? Então ninguém vê novela mais. Não. 10 mandamentos vale, né? Mas agora está cada um com uma telinha na mão. Cada um com seu celular, cada um vivendo no seu mundo. Inclusive as crianças. A gente ainda se preocupa mais. Eu falo porque lá em casa também é uma luta com esse negócio de celular. Inclusive com meu filho. Tem que doutrinar, tem que tomar cuidado, tem que ter tempo, tem que saber o que eles estão vendo. Tem um endemoniado no YouTube aí, querido, tal, eu acho que é Lucas Neto, se eu não me engano, é isso mesmo? É Lucas Neto. Isso é um endemoniado, querido. Tudo aquilo que você leva 1 ano para ensinar o seu filho, em 10 minutos,
esse cara consegue destruir tudo. Tudo. E eu vou começar por mim dentro de casa. O meu filho estava vendo esse Lucas Neto, eu não sabia o que era. Tem alguns videozinhos legal, pá, aquela coisa toda, e um tal de nada a ver, né? Vai indo, aquela coisa. Eu e Suzana em casa começamos a escutar, peraí, né? E começamos a ver. João assistindo. Esse rapaz é uma coisa. Quando cortamos, mudou. Mudou. É um monte de asneira e palhaçada. Esses dias a Suzana estava zangando com ele lá em casa. Ela comprou um shampoo lá, caro, não sei quanto foi, mas muito caro, né? João pegou, entrou para tomar banho no nosso banheiro, foi no ralo, virou o shampoo dela cheinho. Encheu de água para apertar e ficar fazendo bolinha no final. Porque ele viu o Lucas Neto fazendo isso e era legal. E isso é assim, uma coisa simples, uma coisa que não tem nem assim, vamos dizer, muita relevância. Mas essa é uma das coisas que tem entrado dentro da nossa casa e tem sequestrado os nossos filhos. Lá em casa, não se fala palavrão. Um dia João me apareceu falando uma coisa. Aonde você aprendeu isso? Não foi aqui dentro. Não foi no meio do seu convívio, porque quem você vive não tem essas coisas. Da onde você veio? Endemoniado do Lucas Neto. E são coisas que vão entrando na cabeça das crianças, que estão ainda em formação, e vão tomando lugar. Que lá no futuro, vocês vão ver o efeito, a proporção que isso vai tomar. Então a gente precisa ter cuidado com o que tem entrado dentro da nossa casa. Homens que tinham uma televisão lá, estavam assistindo novela. Agora, com essa telinha na mão, estão vendo coisas piores. Sabe por quê? Com essa telinha, só dá para mim ver. Se chegar alguém, eu aperto o botão e apaga. Que tem levado também famílias às ruínas. Mulheres que da mesma forma que os homens estão vendo coisas que não devem. E isso vai entrando e minando a fé em meio a uma sociedade, em meio a informação que essa mídia quer passar, que não tem referência, que não tem princípio, que vai destruindo, mas eu estou vendo aqui sozinha. Antes a televisão estava ligada na sala, ninguém podia ver. Eu não sei quantos viram aquele filme, O Desafio de Amar. É um filme que passa uma mensagem tremenda. E em certo momento vocês vão ver que aconteceu isso com um rapaz no filme. Ele estava lá no computadorzinho dele, a esposa trabalhando, papapá, a esposa saiu antes do trabalho, chegou ali, só faltou pular em cima de quebrar tudo ali, para poder fechar o celular. Por quê? Fazendo e vendo coisa errada. E são coisas que estão entrando dentro da nossa casa, estão entrando no nosso meio familiar, e estão roubando, estão saqueando as famílias, e muitas vezes você não está percebendo isso. Eu estou ajudando um casal, pode ficar tranquilo que não é daqui da igreja, tá, gente? Que estava se separando, porque o marido chegou em casa
e deixou o sapato dele no meio do tapete. Já viu isso? Gravíssimo, né? Eu falei, não é por causa do sapato que está se separando. Não é. Coisas que entrou no meio da casa, coisas que vem minando, vem saqueando essa família, e num momento de explosão, aquele sapato foi a gota d'água. Agora o problema não foi o sapato. Aquele que nunca deixou uma toalha molhada em cima da cama, que atire a primeira pedra, filho. Mas não é por causa da toalha, não é por causa do sapato. É por culpa de você deixar algumas coisas entrarem na sua casa e vai minando, vai tomando conta, vai tirando a felicidade do lar. Tenho falado com os casais que estão perto da gente, que estão caminhando com a gente. Querido, é preciso você brincar no relacionamento, é preciso você sorrir um pouco. Às vezes a gente leva tudo muito a sério, tem coisas que a gente precisa tratar com seriedade. Mas tem coisas que você precisa parar um pouquinho, sorrir um pouquinho, pelo amor de Deus. Eu estou aprendendo algumas coisas, eu estou arrebentando com Suzana agora. Quando ela está brava, eu vou na aba da barriga dela e faço uma cosquinha nela. Não vai adiantar ela ficar brava comigo, eu não vou ficar com ela. Alguém tem que ceder, alguém tem que sorrir, alguém tem que... E ela está aprendendo também. Quando eu estou bravo, porque eu também não sou santo. Quando eu estou bravo, ela vai lá e dá as dela também. Aí vem, me beija, não sei o quê, pronto, acabou o homem. Mas é assim, é preciso sorrir, é preciso viver, queridos. Então, cuidado com as redes sociais, cuidado com o que você tem deixado entrar para saquear sua casa, sua família, seu filho. Você diz que ama a sua família, que a sua família é seu maior patrimônio. Então, cuida dela. Cuida do seu filho. Você tem amor por ele? Cuida. Na hora ali ele vai ficar bravo, não sei o quê, mas depois ele vai entender. No futuro ele vai falar assim, ó, valeu, foi bom. Querido, se eu tivesse recebido mais não lá atrás, eu tinha feito muito menos besteira no curso da minha vida. Então, se a gente não fala não para o nosso filho dentro de casa, e ver ele chorar, e ver ele ficar triste com alguma coisa, o mundo lá fora vai dizer não para o seu filho. E vai ser pior. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu limites dentro de casa. E quando o mundo implanta limites, é pior. Então diga não para o seu filho. Impõe limites para ele mesmo. Fala para ele, não pode, deixa chorar. Às vezes, para não ficar aquela tentação na cabeça, a mãe pega, toma logo, menino, toma esse celular, vai. Não faz isso, mãe. Não faz isso, você não sabe para onde você está direcionando o seu filho. A Bíblia vai dizer que os nossos filhos, que são heranças de Deus e nós temos que cuidar, são como flecha na aljava do valente. E se eles são como flecha, um dia você vai ter que atirar ele. Porque os nossos filhos não ficarão conosco a vida toda. Aí eu acabei de enviar um em nome de Jesus. Está quase todo dia lá em casa. Eu falo, cara, cortou o cordão. Vaza, vai embora. Mas é assim. Nossos filhos vão ficar algumas primaveras conosco, algumas estações conosco. Um dia você vai precisar atirar. E para onde você vai atirar o seu filho? Eu conversava com o Vinícius, eu falei para ele, o que eu tinha de melhor, eu te dei. Princípio, caráter, educação. Agora, amado, é com você.
coloque em exercício. Agora é você. Então tem que impor limites. Cuidado. Tem maridos aí, né, com mania de jogos. Fica no videogame até altas horas da madrugada. Ei. Você tem uma esposa. E você precisa conversar com ela. Sabia disso? Trabalho demasiado. O cara fica trabalhando até altas horas da noite. E isso não é uma vez. Porque às vezes é preciso a gente esticar um pouquinho mais. Mas às vezes o cara faz isso sucessivamente. Chega em casa, a esposa já está dormindo, os filhos já estão dormindo. Não tem relacionamento. Daqui uns dias vai chegar em casa, o filho vai falar assim, quem é esse? Daqui um dia vai querer falar alto e o filho não vai escutar. Então é preciso haver relacionamento. E nós precisamos entender que interagir é uma coisa, se relacionar é outra coisa totalmente diferente. Interagir é com as pessoas à sua volta. É um médico, é um padeiro, é um farmacêutico. Ali você interage com as pessoas de maneira nobre, educada, com educação, né? Você interage com ela. Agora você não se relaciona com ela. Mas muitas vezes nós temos invertido isso. Nos relacionamos com quem tem que interagir e interagirmos com quem tem que se relacionar. Tem casais se comunicando dentro de casa via WhatsApp. Isso é relacionamento? Você está interagindo. Você está interagindo. Então você precisa entender e inverter isso aí. Você precisa se relacionar com seus filhos. Querido, chama para jogar futebol, andar de bicicleta, jogar videogame, conversar, brincar. Eu tenho dispensado um tempo maior para João. Porque quando o Vinícius estava lá, ele me ajudava nessa tarefa. Agora, até porque João tem sentido muito a saída de Vinícius, que eles são muito ligados. Ele sente muito. Então, tenho conversado com Suzane e a gente tem procurado investir mais tempo na vida do João. Então, a gente brinca mais. Né? A verdade é que às vezes você chega cansado e nem quer, mas é preciso se esforçar para isso. Você tem que lembrar de quando você era criança e queria uma atenção do seu pai também. Eu perdi meu pai muito cedo. Então, o que eu não tive do meu pai, eu quero dar para os meus filhos. Eu quero uma hora eu poder chegar e cobrar do João. Porque tem pai hoje que não pode cobrar de filho. Porque interage, não se relaciona. Casais, vocês precisam se relacionar. Depois de um dia de trabalho, um dia que vocês estão distantes um do outro, sentar e conversar. Queridos, eu falo isso porque todos nós estamos construindo ou iremos construir a nossa família. Isso é fato. Ah, mas hoje eu não tenho uma família. Mas você vai construir a sua família, querido. Deus tem preparado alguém para você juntar as meias e cumprir um chamado de Deus também através do seu casamento.
Então essa palavra já é para você também. Quando você chegar lá no dia, você já vai estar preparada. Já vai errar menos. Então, os casais precisam se relacionar. Né? E muitas vezes, deixa eu ver se tem criança, a Lelê fecha o ouvido, tá? Às vezes a gente acha que fazer sexo é relacionamento. Sexo é só um complemento do relacionamento. Porque a gente vê aí os profissionais do sexo que não usam da via emocional, porque quando nós nos relacionamos há um laço emocional. Eles não usam isso. Então, sexo é só um complemento. Principalmente nós homens, muitas vezes achamos, porque tem um instinto predador e quer partir para algo a mais depois das celebrações, mas não dá um carinho para a esposa, não fala uma palavra para ela, não pergunta como é que foi o dia dela. Tem muitas esposas aqui que trabalham fora, mas tem algumas que trabalham em casa, que eu entendo que ainda é mais grave do que as que trabalham fora, por causa da rotina, que é cansativa a rotina dentro de casa. Então valorize a sua esposa. Senta, conversa com ela. Eu louvo a Deus mesmo pela vida da minha esposa, porque minha esposa, apesar de todas as suas qualidades, ela é uma pessoa muito organizada, principalmente dentro de casa. Você não vai chegar lá em casa e vai ver a casa bagunçada. Isso aí não vai. Porque ela se desdobra, ela não gosta de bagunça. E a gente também vem ajudando, né? Mas às vezes ela chega do trabalho e já começa a fazer um tchuc-tchuc. Eu falei, para, senta aqui. Ei, desliga, tira a pilha um pouquinho. Vamos conversar. Vamos falar. Tá tudo bem? Boa tarde. Oi. Sabe por quê, querido? Precisa. De repente, ela no trabalho dela não teve um dia tão bom. E aí? E aí? Maridos, a sua melhor e maior confidente é a sua esposa. Esposa, seu melhor e maior confidente é o seu marido. Mas muitos lares têm sido saqueados porque as pessoas não têm entendido isso. Às vezes, mulheres têm se aberto com o sexo oposto lá com um colega de trabalho. Homens têm se aberto com o sexo oposto lá no seu local de trabalho. Sabe o que isso vai dar? Problema. Vai dar problema. E a gente atende muita gente e a gente vê que no final os problemas são sempre os mesmos. Os casais precisam chegar a um nível de maturidade e um compreender o outro, a ponto de o homem se confidenciar para sua esposa, se despir, e a esposa entender. E isso vice-versa. Só que muitas vezes, ou uma grande parte das vezes, isso não acontece. A esposa tem medo de se desnudar. Eu falo emocionalmente. Para os maridos e os maridos para as esposas. Ah, não, se ela ficar sabendo disso, acabou o nosso relacionamento. E que raio de relacionamento é esse? Parceiros ou rivais?
Eu vi uma mensagem essa semana em que o ministrador estava falando. Os casais hoje parece que estão jogando tênis dentro de casa, onde um é rival do outro. Antes, teriam que jogar frescobol, porque um depende do outro. E a gente precisa entender isso no relacionamento. Muitas vezes seu marido não fala algo para você com medo da sua reação. E aí ele vai se confidenciar com quem? Com a colega de trabalho? É sua esposa. Ela vai se confidenciar com quem? Com a colega dela de trabalho? Então essas coisas que têm entrado dentro dos nossos lares e têm saqueado a nossa casa, os nossos lares. E que a gente precisa estar muito, muito atento com isso, gente. No versículo 6, esse capítulo que nós lemos, você vai ver também que os homens que andavam com Davi, que davam a sua vida por Davi, por hora, queriam apedrejá-lo. Homens a qual Davi ensinou, a qual Davi investiu tempo, homens a qual Davi estava ali discipulando. Esses homens que nós estamos falando aqui, que eram os soldados de Davi, foram aqueles rejeitados que passaram, está lá em 1 Samuel 22, 2 a 4, se eu não me engano, vai falar sobre isso, que foram rejeitados e Davi os acolheu na caverna em Adulão. São esses mesmos homens. Davi foi lá, pegou esses rejeitados, tratou, cuidou da galera toda, e esses homens agora quer o quê? Apedrejá-los. O que eu comecei a entender nisso? Num momento de caos, o sentimento de ingratidão que vem. Eles esqueceram quem era Davi e quem foi Davi na vida deles. E com a gente muitas vezes acontece isso também. Num momento de caos na nossa casa, eu preciso culpar alguém. Quem que eu vou culpar? Meu líder? Meu pastor? Quem que eu vou culpar? O ser humano tem muito disso, gente. No momento de caos, é preciso nós olharmos um histórico. Davi estava com os caras o tempo todo. Inclusive nessa última batalha. Davi estava junto com eles. Davi caminhou com eles, cuidou deles. Mas naquele momento eles só pensavam naquilo ali, naquele momento. Só que nós, muitas vezes, numa situação de caos, só pensamos no momento, esquecemos todo um histórico. Do líder que caminha com a gente, do pastor que caminha com a gente, daqueles que nos auxiliam, e nós queremos apedrejá-los. O nome disso é ingratidão. Eu confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Se tem algo que eu ainda não aprendi a lidar é com ingratidão. Mas faz parte do nosso ministério pastoral, muitas vezes acontece. As pessoas viram as costas sem ao menos falar nada. Quando tudo está ruim, pastor, meu líder, agora, quando tudo está ruim, vai lá, o cara vai, ajuda, cuida. Mas da mesma forma que ele vai, ele vira as costas e não fala mais nada. Só que isso traz maldição. Isso atrai coisas ruins para a gente. Eu fiquei olhando esse texto e comecei a andar e caminhar um pouquinho mais. E eu vi um movimento que Davi fez, nesse mesmo versículo, versículo 6, na parte B dele, que vai dizer assim, ó. Davi fortaleceu-se no Senhor. Davi
fortaleceu-se no Senhor. Em todo momento de caos, de crise, nós precisamos entender que o nosso momento não tem que ser na horizontal. Porque muitas vezes a gente tem um monte de plano para resolver aquilo ali. Davi se viu numa situação em que os seus próprios soldados queriam matá-lo. Essa é a verdade. E nesse momento de caos, Davi fez um movimento na vertical. Porque diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Eu fico vendo que Davi deve ter parado, saído de perto de todo mundo e se conectou lá em cima. Foi lá em cima se conectar. Querido, todo dia a nossa casa, ela é bombardeada, como eu estava falando aqui. Todo dia vem uma carga muito grande sobre as nossas vidas como pais. Muitas vezes a gente sai, a gente viu isso na nossa cidade. Os pais saíam para trabalhar e não sabem se volta empregado para trazer a provisão para sua casa. As mães tomando conta dos filhos, muitas vezes sendo assediada, é um bombardeio de coisas. E isso vai descarregando a bateria, gente. E é bom você vir num culto, escutar uma boa palavra. É bom você ir no revival e estar lá com aquele grupo adorando, orando. É bom você ir no encontro de casais. É bom. É bom o pastor parar, orar. Pastor, ora por mim. Meu momento está bem complicado. A gente vai parar e vai orar. Isso tudo é válido, é bom. Mas é preciso você entender que você tem que se conectar direto na fonte. E às vezes a gente fica tomando só uma carga. Vou no culto, agora só no outro domingo para tomar outra carga. E nós não podemos viver assim. Precisamos nos conectar à fonte e trazer dele as respostas para as nossas vidas, para os nossos lares. Precisamos ensinar os nossos filhos no padrão de Deus. O problema é que muitas vezes nem nós mesmos estamos dispostos a fazer aquilo que queremos que os nossos filhos façam. Quantas vezes por semana você senta com seu filho para ler a Bíblia? Quantas vezes por semana você senta com seu filho para escutar um louvor ou uma pregação? Quantas vezes por semana tem um culto no lar? Quantas vezes você ora com ele? Você quer que ele seja quem? Você está tomando só algumas cargas de vez em quando. E aí uma hora você não vai aguentar. Então é preciso você fazer movimento na vertical e se conectar e trazer a resposta. A sua casa precisa ser uma conexão do céu com a terra. A minha casa precisa ser essa conexão. Querido, hoje nós temos meios aí que não acabam mais. Esse próprio celularzinho que eu falei para você, você tem algumas coisas, tem coisa muito boa aí também. Pesquisa, vê. Passa um tempinho com seu filho. João está amarradão agora, nós compramos uma Bíblia do Minecraft para ele. Está amarradão. Comecei a comparar os versículos, as coisas das passagens. E é tranquilo, mas aí compramos lá, ele está amarradão, toda noite ele quer ler, a gente para lá, fica lendo com ele na cama, aquela coisa toda, ele fazendo algumas perguntas, né? No início o Senhor criou os céus e a terra, né? E ali a gente vai lendo, ele vai vendo, como é que Deus criou? Aí começam as perguntas, e aí a gente vai interagindo, a gente vai se relacionando. Então é preciso a gente buscar meios no Senhor.
Davi não tinha outra coisa a fazer senão buscar uma resposta no Senhor. Você não precisa ter plano B, querido, para o seu relacionamento. O seu plano se chama um só: Cristo Jesus. O que nós precisamos é da bênção dele sobre as nossas vidas, sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa casa. E Deus, Ele quer se relacionar com você. Desde Gênesis a gente ouve falar que Deus vinha visitar a sua criação. E Deus quer continuar visitando você, a sua casa, quer continuar se relacionando com você. Eclesiastes 4:12 vai falar: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quem é a terceira dobra? É Cristo. Mas tem muitos relacionamentos que não têm essa terceira dobra. E é por isso que muitos relacionamentos têm sido rompidos. E muitas vezes que chega para a gente, pastores, o negócio já... Estou me separando. Como assim? Vocês estavam bem ontem? Tiraram foto, estava lá no Facebook. Eu te amo, maravilha do céu. Como assim? Não estou entendendo. É, pastor. Eu vi uma pesquisa do Facebook, depois vocês entram e façam lá. 90% do que posto não é realidade. 90% do que posto no Facebook não é a realidade que vive. O cara está num amor danado lá, num dia, no outro dia está separando. Encontramos com uma pessoa ontem lá no shopping, fomos passear. A fila já tinha andado. Falei, ué, Suzana já é outra? Falei, felizmente. Deixa eu te falar uma coisa, mudar de relacionamento não vai resolver seu problema. Talvez você arrume um maior. Tá? O que é preciso você entender é que é preciso que você mude. Porque às vezes a gente quer a mudança do outro, mas nós mesmos não queremos mudar. Então é preciso que você mude. Muitas vezes. A Bíblia fala que a mulher santifica o homem e o homem santifica a mulher. Está entendendo? Então não precisa essa história de separar. Para separar, querido, nós vamos ter que orar, botar a mão na sua cabeça, pedir para dar um AVC, um tétano, uma coisa qualquer lá, para morrer. Porque até que a morte separe. Morre. Aí pronto, resolveu o problema. Quer separar? Tem alguém querendo separar aí? Não quer não, né? A gente já ora agora. A gente já faz uso. É preciso a gente chamar Jesus para o nosso relacionamento todos os dias. Você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2, vai falar sobre o casamento em Caná da Galileia. Você sabe por que a festa continuou naquele casamento? Em determinado momento a mãe de Jesus falou assim, acabou o vinho. Só que o vinho era sinônimo de alegria. O vinho era sinônimo de festa. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Se Jesus não está ali, bebe água e vai para casa. Acabou. Tchau. Chamaram Jesus para realizar o milagre. Em muitos casamentos tem acabado a alegria, tem acabado a paz, tem acabado a felicidade, porque não convidaram Jesus para o relacionamento. Em momentos difíceis, querido, o meu Deus faz milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele confunde os sábios. Isso, a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa. E a gente continua vivendo.
capítulo 7, no versículo 7 e 11, Deus traz uma resposta para Davi por culpa do posicionamento de Davi. Você quer ver? Vamos lá no versículo 7. Davi pediu que o sacerdote trouxesse o colete, né? E lá no finalzinho, ele faz uma pergunta para o Senhor. Devo perseguir os invasores? Irei alcançá-los? O Senhor falou assim, ó, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. No versículo 11, depois de você lendo, você vai ver que no caminho eles encontraram um egípcio que era soldado dos amalequitas, que deu aonde eles estavam, como é que eles iam fazer, falou tudo.